Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Maravilha. Quer ir pro primeiro perfil? Vamos então pro... Vamos começar com o PC Farias? Vamos começar com o PC Farias. Juliano, joga na tela aí pra gente o PC Farias. Olha ele. Vou dar o contexto, Belo Vandinha, bigode, hein? e aí depois você analisa. Bom, Viveu, né? Viveu. Inclusive, depois a gente vai analisar a namorada dele, que era mais jovem também. Sim. E, enfim, também acabaram os dois indo juntos, mas viveram juntos. O PC Farias era tesoureiro do Collor. Ele e a namorada Susana Marcolino, que a gente vai mostrar daqui a pouco, eles foram encontrados mortos e, na época, a polícia concluiu que foi um homicídio seguido de suicídio, acusando a moça de ter feito. Mas é tudo muito esquisito, assim, é inconclusivo, porque teve uma questão da altura dela que não batia e para chegar naquela conclusão precisava ser uma determinada altura e não tinha lugar nenhum. De balística, né? Sim, de balística. E não tinha lugar nenhum a altura da moça, tiveram que pegar de uma coisa antiga e tal. Então, a partir disso, já não consegue se provar. Tem também as suspeitas de que foi fraudado, porque encontraram sinais de conflito, inclusive no pescoço dela, de como se ela tivesse sido abatida antes. Então, tudo foi muito esquisito também, porque ele ia, se eu não me engano, depor alguns dias, assim, em questão de dias ou meses, alguma coisa assim. Ele ia depor muito próximo de quando aconteceu tudo. Então, até hoje tem isso daí, ficou uma mística até em cima de quem matou o PC Farias. Vamos analisar ele. A família dela, inclusive, fala muito até hoje sobre isso, de que quer provar a inocência da filha. Já foi reaberto várias vezes o processo, mas, enfim, não chegaram a conclusão nenhuma. E é uma conclusão que, na verdade, eles nunca vão chegar, porque está muito além de um plano físico, né? Entre toda essa situação de política, do fato dele ter entrado em tudo isso, ela também ter se envolvido, traz uma complicação ainda maior ainda. Porque em relação ao lado espiritual, traz uma confusão o tempo inteiro e a cada dia maior, aonde vários culpados num tempo só, aonde a vítima pela qual se encontra acusada o tempo inteiro foi não só a vítima do próprio caminho, como também lesada do mesmo jeito, uma alma incapaz de fazer mal a alguém. Então, a parceira dele aqui traz que é uma alma que jamais mataria alguém ou fazia algo negativo para alguém. Então, não entra como ela, a autora do caminho. E sim, confusões e conflitos que perante a terra já se resolveu. Onde, por mais que cavam o histórico, nunca terão a descoberta da verdade. Pois são históricos também ligados à ancestralidade dessas duas pessoas. Dívidas kármicas, até mesmo com a política e com a própria vida dele. Se ele não tivesse desencarnado nesse momento, de um dia ou outro, então um dia após o outro, isso ia ocorrer. Mas, na verdade, estava muito predestinado para ele desencarnar sozinho. Então, perante tudo que ocorreu, dos atritos que tiveram ali, das ameaças, das perseguições, a Arapuca seria só ele cair. Aí, na verdade, ela entrou mais nesse caminho por fazer prova viva de um destino mal resolvido. Então, caindo também para o mundo da espiritualidade, ela também estava predestinada a desencarnar naquela hora e naquele momento com ele. Jamais o mataria, porque também é uma pessoa que o amava demais. E ele proporcionava a ela, não só pelo dinheiro, mas uma vida muito saudável,
uma vida de muito merecimento, de muitas dádivas. E ela é uma pessoa, assim, muito 880. Mas aquele lado explosivo dela, intrigante de fazer e de resolver, era tudo espontâneo. Então, ela não era uma pessoa vingativa a ponto de montar uma arapuca e armar algo negativo para alguém. Tudo dela era muito frontal. Então, ela tinha essa agilidade de resolver muitas coisas cara a cara, falar o que pensa e dizer o que pensa. Aqui traz arapucas do destino, aonde nunca na terra ninguém descobrirá. Quem responde é Exu, ó, trazendo o que ocorreu, iria ocorrer cedo ou mais tarde. Se não fosse esse dia, ia ser um dia com ele sozinho. E realmente aqui traz ele em si, o mal dele foi o falar demais. Então, tudo que ele fazia, em termos de até mesmo julgamento, ou prestar algum depoimento, ou qualquer outra coisa não ser ligada, mesmo não ligada à política, ele era um homem que ele comentava muito primeiro. Então, o mal foi a própria língua. Porém, armadilhas que ele mesmo trouxe para o destino dele. A gente vai mostrar a foto dela, mas realmente o que se falava da relação deles, apesar de ser uma relação de idades muito diferentes, era que... Nunca vão descobrir. Era que eles tinham muito carinho um pelo outro. Ela se sentia muito grata por como ele tratava ela, apesar de não parecer um casal convencional. Eu acho difícil mesmo descobrirem de qualquer forma, porque tem muita gente poderosa, né, envolvida nisso. E já passou muito tempo também, né? E em termos de... Falando muito da linha espiritual, é um destino mesmo que ninguém vai descobrir nunca o que ocorreu. Que aqui traz muita meba astral, muitas dívidas espirituais que esse homem trazia. E, na verdade, nunca foi um homem ruim, né? Mas em termos de busca, de caçar, é muito inteligente para muitas coisas grandes. Então, ele não só mexia com tubarões, né, com muitas pessoas grandes, como também a tática dele já era de uma pessoa muito inteligente, muito sábia, a ponto de saber demais, de entender demais. Aqui traz que entendia de tudo que você podia imaginar, esse homem entendia. Então, era uma pessoa muito inteligentíssima. E ela tem por ele uma gratidão muito grande. Eu posso estar errada, mas eu não vejo sendo ela a raiz de tudo isso. Uhum. E espiritualmente traz que nunca será descoberto mesmo. Mas a alma dela, não. Jamais essa moça faria isso. Não traz uma índole negativa a esse ponto.